No 5º Encontro Nacional Médico Mídia, o jornalista Ítalo Rocha, um especialista com experiência na área de televisão, faz uma avaliação desse encontro. É um encontro muito importante, não só para a categoria médica, mas também para nós jornalistas, porque estamos aqui a discutir temas importantes e atuais, a começar pelo Código de Ética Médica, e a tirar dúvidas, dirimir questões que estão sendo levantadas aqui e mostrar que há sim uma unidade no trabalho diário da cobertura da mídia em relação à saúde pública e à saúde privada. Esse encontro também está servindo para se deixar bem clara que existe uma boa relação entre os médicos e a imprensa e a mídia, que por muitas vezes tem seus atritos, tem seus arranhões, tem seus ruídos na comunicação, mas no geral ambas as categorias cumprem seu dever constitucional de bem informar a população. As dificuldades que nós jornalistas enfrentamos na cobertura diária dos fatos que são notícias na saúde reside exatamente no convencimento que a gente tem que exercer perante o médico do que é importante para se divulgar ou não. Muitas vezes o médico não entende porque é que de repente ele se torna notícia. Ora, os fatos que regem nosso dia a dia, de acordo com a sociologia, esses fatos são divididos entre o que é um fato social e o que é um fato sociológico, e o que é um fato histórico. O fato social é aquele que se repete com frequência. O fato histórico é aquele que não se repete com frequência, daí a expressão ser um fato histórico. E o que é que difere um do outro? Vamos para exemplos práticos. Quando um pedreiro, sem nenhuma sombra de preconceito, quando um pedreiro ele é assassinado na periferia de uma cidade, ele não é uma notícia relevante para ir para uma primeira página. Por quê? Porque se trata de um fato social que tem uma repetição constante. O que é repetido constantemente não é uma notícia. Ou seja, é um fato comum. Quando um médico é assassinado, é claro que isso vai para as primeiras páginas. Por quê? Porque aquilo é um fato histórico. Não é comum um médico ser assassinado. A posição que ele ocupa, né? Exatamente. E voltando à cobertura da prática médica, quando o médico é suspeito de cometer um erro profissional, um erro do exercício da profissão dele, é claro que esse erro vai também para as primeiras páginas dos jornais. Quando um pedreiro ele erra no tijolo lá, na construção, ele comete um erro no seu trabalho, ninguém vai nunca nem tomar conhecimento. Então, veja só, é por isso que a gente tem que aplicar, quando a gente for discutir uma cobertura jornalística na área de saúde, a gente tem que aplicar essa tese, apesar de que o jornalismo não é uma ciência exata, e é subjetiva, sua cobertura é subjetiva, mas a gente tem que aplicar essa prática para a gente discernir exatamente o que é e o que não é uma informação. É por isso que há o conflito entre a categoria médica e a categoria jornalística. Não é classe, categoria. Classe é outra coisa. Então é o seguinte, quando o médico comete um erro numa cirurgia, muito comum agora, está se tornando uma prática, está se repetindo, começa já a se repetir, que é a lipoaspiração, é claro que aquilo é notícia, gente. Por quê? Porque tanto o médico é um ser de classe social mais elevada, como a paciente que foi submetida àquela cirurgia também é de classe média. Então é por isso que às vezes ele não entende. Por que vai para a primeira página, um erro e tal? Claro que vai para a primeira página. E por que é que a gente condena a gente? Olha, toda cobertura jornalística de um fato, ela em princípio já é uma condenação social. Por quê? Veja só, quando o médico estava operando aquela menina de Brasília, aquela jornalista de 28 anos, era uma pessoa conhecidíssima na cidade, e houve um problema dentro do processo cirúrgico e ela morreu, como é que aquilo não seria uma notícia, gente? Se esse fato estava envolvendo um médico e uma jornalista conhecidíssima naquela cidade, naquela comunidade. Se esse médico estivesse lá no interior da Paraíba ou do Piauí, num lugar distante, operando um paciente qualquer, cometesse um erro e esse paciente morresse, lógico que ia ser muito mais difícil dessa notícia lá longínqua
ser destaque na mídia nacional. Ou seja, as repercussões são diferentes. Totalmente diferente. Então é isso que a gente tem que entender. Veja só, há uma história muito comum, uma brincadeira até que se diz no meio de comunicação, para se discernir bem claramente essa história do que é o que não é notícia. Por exemplo, quando o secretário de saúde promove uma vacina, as notícias são comuns. O secretário vai promover a vacinação contra isso, contra a raiva, tal, tal. Se naquele dia da vacina um cachorro morder a perna do médico, isso aí vai se sobrepor a todo o processo que ele desenvolveu para divulgar a campanha de vacinação. Ele vai ser a notícia. O médico foi mordido por um cachorro. Então isso vai tudo, no dia da vacina contra a raiva, um médico é mordido contra o cachorro. Quer dizer, tudo que é notícia é o que é inédito e é o que é impactante. É isso que a categoria médica tem que entender. O que está tudo certinho, o que não é impactante, o que não incomoda, isso nunca será notícia. É por isso que a gente dá sempre esse conflito, né? Olha, o médico quer que tudo seja notícia. Não, tudo não pode ser notícia. Senão não teria papel para isso, nem tempo e espaço em TV para colocar tudo no ar. Então é isso que ele tem que entender, a categoria médica. E é isso que estamos discutindo aqui, conversando, numa boa, e procurando o bom senso, e procurando um entrosamento, porque é importante, tanto para o médico como para nós jornalistas, que exista esse entrosamento, que é para a gente poder desenvolver nosso dever constitucional, nossa obrigação constitucional de bem informar a população, de forma ética, de forma séria e de forma extremamente responsável, para não fazer juízo de valor, para não prejudicar ninguém. Ética, responsabilidade e verdade. É isso que finalizou o jornalista Ítalo Rocha. Chico Carlos, exclusivo para TV e Rádio CIMEP.